vamos sair do século XX, e também tem 2007, início do século XXI, quando pudemos escutar esse álbum, O Violão Brasileiro de Norminha Duval. Nós vamos agora para Thaís Nascimento, que é violonista porto-alegrense, uma amiga minha, que eu convivi por muitos anos. Hoje ela é radicada no Rio de Janeiro e tem uma atuação muito forte no repertório de mulheres violonistas. Ela tem esse protagonismo de fortalecer o repertório de mulheres ao violão. E eu perguntei para Thaís Nascimento, por que Thaís Nascimento? Por que esse instrumento que é o violão é um instrumento predominantemente masculino? E essa foi a resposta de Thaís Nascimento, aqui no programa Papo de Músico, Ancestralidade em Debate. Olá, Paulinho, tudo bem? Primeiro agradeço o convite, agradeço as questões, porque é um passo para a gente mudar, né? Uma das etapas para a gente mudar essa realidade de desigualdade de gênero no violão e de uma forma geral na sociedade, né? Na música, em todas as instâncias, é nós pararmos e conversarmos, né? Essa abertura de conversar, então é um primeiro passo já, então já é uma primeira resposta que eu te dou, né? Que a gente precisa dialogar. Nós, mulheres, homens, todo mundo precisa conversar sobre isso, porque não é uma responsabilidade de uma ou de outra pessoa, só das mulheres, só dos homens. Todo mundo é responsável pelo que acontece na sociedade como um todo, no sentido que todo mundo pode fazer a sua parte. Então, o violão, ele tem, assim, esse conhecimento de ser um instrumento mais masculino, porque, primeiramente, a história da humanidade é contada mais até hoje a partir do prisma do masculino, do homem, por causa da dominação masculina que nós temos na sociedade ainda, né? Do homem que domina nas suas diferentes instâncias políticas, sociais, do conhecimento das diferentes áreas. No violão não é diferente. Então a gente primeiro tem que entender isso e entender que a história, ela não é uma história com H maiúsculo. Ela é feita de histórias, de pessoas. Então, no momento que a gente entende isso, a gente começa a olhar que não são só os homens que estão no violão, não é somente o repertório de compositores para violão que existe, mas que a gente já tem outras pessoas contando outras histórias. Já temos um avanço bibliográfico sobre isso na área de música e gênero, que está dentro das sub-áreas de etnomusicologia, musicologia, práticas interpretativas, composição, educação musical. Já tem trabalhos sobre isso, citando obras de mulheres, citando as mulheres instrumentistas. Então a gente precisa ter esse olhar, primeiramente, para desconstruir isso de que o violão é um instrumento masculino, indo atrás dessas referências que já estão referenciando as mulheres, tá? Claro que ainda a gente precisa avançar muito, ainda precisa, né, de muita transformação, mas já existe, já há. Então, primeiramente, a gente precisa olhar para isso. E, historicamente, o violão tem uma diferença em relação a outros instrumentos, né? Cada instrumento tem a sua história também, particularmente. Além da história da sociedade como um todo, cada instrumento ocupa diferentes lugares sociais, né, no mundo. Então, o violão, ele vem e seus antecessores, né, instrumentos de corda, vêm como instrumentos que são maleáveis e transportáveis. Não é como, por exemplo, um piano, um órgão, instrumentos que ficam fixos nos ambientes, né, e que favoreceram mais o ensino para mulheres, porque as mulheres, principalmente mulheres brancas de uma certa classe social um pouco mais abastada, né, foram ensinadas a tocar os seus instrumentos dentro de casa. E o violão tem essa história que é um instrumento que pode transpassar por mais ambientes. E a mulher, como ela foi ainda, e é um pouco, né, bastante, né, pela violência que a gente ainda sofre, impedida de caminhar livremente pelos ambientes, isso impede que ela tenha, é mais difícil poder se desenvolver com um instrumento que exige isso, que você leve ele para vários lugares.
Então tem um pouco esse aspecto específico do violão, mas tem o aspecto que eu iniciei nessa conversa, né? Que é um aspecto mais geral, da gente ter um olhar mais abrangente para a história da música, para a história do violão, considerando que sim, tem muitas mulheres e a gente precisa transformar esse olhar de que a imagem do instrumentista é só aquele virtuoso que todo mundo conhece, que está na mídia e que toca determinadas peças. Não, existem outros modelos de instrumentistas que as mulheres já ocupavam e estão ocupando cada vez mais. Vamos escutar a composição Tocatina de Lina Pires de Campos, pela interpretação de Thaís Nascimento, violonista, que escutamos aqui no programa Papo de Músico, Ancestralidade em Debate. Lina Pires de Campos, que é uma compositora que nasceu em São Paulo e que nos deixou uma obra contundente de violão, de repertório para violão, que Thaís Nascimento resgata em suas pesquisas e no álbum Expressivas, através dessa peça Tocatina. Vamos escutar. Escutamos Tocatina, de Lina Pires de Campos, na interpretação de Thaís Nascimento, violonista. Um dado importante ressaltar que Lina Pires de Campos não foi uma compositora somente para o instrumento violão. Ela era pianista, educadora musical e compositora brasileira de música clássica e popular. E nasceu e faleceu em São Paulo. Nasceu Lina Pires de Campos em 1918 e faleceu em 2003. Essa edição especial do programa Papo de Músico Ancestralidade em Debate, quem está apresentando e produzindo é o Paulinho Parada, esse sujeito que vos fala, também é músico, aqui no Papo de Músico, mas é um mês especial das mulheres, e eu sempre peço para os convidados divulgarem uma mensagem para as futuras gerações, pensando nessa ancestralidade, pensando que o hoje, o presente, vira futuro amanhã e também será passado. Então essa relação dialética com o tempo é importante levar em consideração, porque esse material serve para pesquisas e serve também como acervo analítico para futuros pesquisadores em música, tanto autodidatas ou acadêmicos intelectuais. Vamos escutar uma mensagem da violonista Thaís Nascimento para as futuras mulheres violonistas. E a mensagem que eu posso deixar assim para as gerações, né, como
você sugeriu, bom, a Norminha viveu principalmente, né, teve uma atuação muito grande no século XX, assim como, por exemplo, a Rosinha de Valença, né, no Rio de Janeiro, e ela também teve uma carreira internacional, né. É claro que no século passado e nas décadas passadas, não muito distantes, né, nós tínhamos ainda menos direitos conquistados para as mulheres. Hoje, em 2026, nós temos uma legislação um pouco mais avançada, nós temos uma discussão que está avançando. Claro, infelizmente não impede ainda de sermos assassinadas, violentadas, assediadas nos nossos espaços, e isso também inclui o espaço da cena musical. Mas nós temos alguns avanços, né? E na época anterior, que a gente tinha menos avanços, claro que era mais difícil, né? Então, assim, mesmo com esses avanços que são lentos, né, mas são importantes também, o que eu aconselharia é que, assim, hoje existem espaços de acolhimento para as mulheres. Não estou falando somente de legislação, mas espaços dentro das universidades, das instituições, as casas de referência, apoio psicológico pelo SUS para mulheres que passam por violência. Claro, tudo é muito difícil, delicado, mas primeiramente o conselho maior que eu dou para uma violonista é ela, assim, sabendo da sua identidade, primeiramente a gente se fortalecer e buscar essas redes de apoio, né? Se a gente puder, paralelamente, conjuntamente, sempre com o nosso trabalho musical, pudermos nos fortalecer psicologicamente, coletivamente, talvez esse seja o maior conselho que eu dou. Não é nem procurar obras de mulheres para tocar, eventos, festivais de mulheres, o que também é muito importante que a gente participe, faça, continue fazendo. Mas é se fortalecer no aspecto pessoal para que a gente possa não aceitar mais as relações abusivas, os relacionamentos abusivos, seja com os nossos companheiros, seja com os nossos familiares, seja com os nossos colegas de trabalho, mas a gente buscar essa rede de apoio. Existe o coletivo Mulheres Violonistas, que tem um grupo de WhatsApp, tem as redes sociais, então ali se trocam muitas ideias. Existe o apoio psicológico, existe as ferramentas institucionais, então a gente precisa se fortalecer para que a gente possa estar no mundo, né, considerando que o mundo não está pronto, que ele ainda está muito violento, mas a gente estando mais guarnecidas, mais fortalecidas, a gente também consegue, assim, poder viver a nossa vida com mais dignidade. Então, contem comigo também no que eu puder fazer. Agradeço e envio um abraço grande. Escutamos a mensagem da violonista Thaís Nascimento aqui no programa Papo de Músico, Ancestralidade em Debate. Escutamos também sua interpretação de uma composição de Lina Pires de Campos e tivemos aqui um resgate da história, da trajetória de Norminha Duval, uma violonista porto-alegrense também. Eu agradeço demais essa contribuição da Thaís Nascimento ao programa de hoje. Thaís Nascimento, que nasceu em Porto Alegre em 1994, uma jovem violonista, e eu lembro que nós tivemos muito tempo de convivência juntos, uma parceria, uma amizade, quando Thaís morava em Porto Alegre, eu, Paulinho Parada. Lembro que nós ficamos, na época, muito mobilizados com a morte da violonista Maiara Amaral, que foi vítima de feminicídio, ela da cidade de Campo Grande, e que teve uma morte muito trágica e que nos impactou muito já naquela época. Por isso essa mensagem enfática que Thaís disse ao nosso programa, e também que eu reitero aqui para que possamos preservar
a obra, a vida, a narrativa, a trajetória das mulheres, não só as violonistas, não só as musicistas, mas as mulheres que estão no nosso mundo. Por isso, nosso programa foi sobre Norminha Duval, que representa o passado, e Thaís Nascimento, que representa o futuro. Um abraço do Paulinho Parada. Esse foi o programa Papo de Músico Ancestralidade em Debate, toda quarta-feira, aqui na 1080 AM, na Rádio da Universidade. E até semana que vem. Ele nasceu no morro. Papo de Músico Ancestralidade em Debate, o seu programa sobre memória musical e os artistas populares que construíram o nosso patrimônio imaterial.